Quem ama ofertar aqui, quem ama entregar para o Senhor. Eu quero chamar o evangelista Eric para nos ministrar a respeito das finanças. Aplauda o Senhor. Graça e paz, igreja. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Aleluia. Tem alguém feliz aqui? Amém. Eu também estou feliz. Abram comigo as vossas Bíblias em Gênesis. Vamos ler 2 versículos aqui, quero ser bem rápido. Gênesis capítulo 2, verso 16. E vai dizer assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Abra comigo agora Zacarias, capítulo 4, verso 6. Vai dizer assim: Respondeu-me dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Repete assim comigo: nem por força, e nem por violência, mas pelo meu espírito. Bom, são duas passagens que ao ler não faz realmente o menor sentido, mas quando eu começar a explicar ela, você vai começar a entender um pouco, e ela realmente tem sentido. Em Gênesis capítulo 2, nós acabamos de ler que Deus ele dá uma ordem para o homem, dá uma ordem a Adão, e a respeito dessa ordem, quando ele forma a criação, da forma a criação, forma o homem, coloca o homem para poder guardar, cultivar, lavrar a terra, cuidar, administrar, Deus ele dá uma ordem. E que ordem é essa, Eric? É não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Isso nós aprendemos na escola bíblica. Não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Só que, ao decorrer da história, nós vemos que Adão ele tem o seu declínio. E ele acaba experimentando do fruto proibido. E a ordem de Deus era para que ele não comesse. E nós conseguimos compreender que quando Deus ele dá essa ordem para Adão, é que existia e existe um atributo em Deus, que ele tem a consciência do que é bom e do que é ruim. Quem está comigo, diga amém. Amém. Ele tem a consciência do que é bom e do que é ruim. Então ele dá uma ordem para o ser humano, para Adão: não coma disso, porque isso vai te trazer, isso vai causar danos para você. Isso vai ser prejudicial para você, então não coma desse fruto, vai ser prejudicial para você. E nós sabemos da história, ele acaba comendo esse fruto. Só que a Bíblia diz que Deus disse para Adão: Adão, você pode comer de todas as árvores livremente, menos dessa árvore que pertence a mim, porque o conhecimento daquilo que é mal só é atribuído a mim. Quem está comigo, diga amém. Então, quando Deus ele fala isso para Adão, Adão acaba experimentando do fruto. E o que acontece, Eric? Aqui eu vejo uma semelhança, que Deus ele fala para Adão: Adão, 90% daquilo que tem aqui no paraíso é seu, e 10%, que é aquela árvore que eu estou te dando ordem para não comer, pertence a mim. E o que acontece, Eric? O que acontece é que obviamente nós temos um princípio a ser seguido, e é o mandamento de Deus, que é o quê? Que é o dízimo. E o dízimo nada mais é do que 10%. E nós ficamos com 87%, porque 3% entregamos para a primícia. E naquele tempo, Adão ele come do fruto. Então o que acontece? O que eu estou querendo assemelhar aqui? Que Deus olhou para Adão e falou assim: Adão, 90% do que tem no jardim é seu, mas esses 10% que pertence a mim, não coma. E o que acontece? Adão ele come do fruto. E automaticamente causou dano para a sociedade e para o mundo, que o pecado entrou na humanidade. Érico, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo te dizer que muitas das coisas que Deus nos entrega, nós queremos comer até o que não é nosso. Nós queremos comer o que é de Deus.
Nós queremos se fartar com o que não é nosso. Nós temos 90%, mas nós queremos tirar 5%, 10%, dar o nosso jeitinho brasileiro. Por quê? Porque nós queremos comer do que não é nosso, comemos o que é de Deus. E o que isso causa na nossa vida? Danos. Isso acaba nos prejudicando, porque nós lemos Malaquias 3, que vai dizer que o dízimo é o que repreende o devorador, o migrador, o gafanhoto. Então, quando nós comemos aquilo que é de Deus, automaticamente aquilo que Deus cobria com as tuas asas, com a tua unção, com o teu poder, para que as outras peixes venham querer roubar a nossa colheita, o que estamos construindo, o que estamos multiplicando. Deus, ele intervém, porque quem dizima é porque está sendo guardado por Deus. E quem come do que é de Deus sofre danos. Você já não olhou para o seu salário e falou assim: meu Deus, esse mês está indo tão rápido. Coisas começou a quebrar na sua casa, por quê? Seu carro começou a ficar danificado, por quê? Coisas da sua vida ministerial começou a ir a declínio, por quê? Porque está faltando segurança. E segurança de quem? Segurança do nosso eterno, segurança do nosso Deus, meu irmão. Então não tem como nós queremos roubarmos aquilo que é de Deus, porque Malaquias também vai dizer que Deus, ele fala: vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. Em quem nós temos te roubado, Senhor? Nos dízimos e nas ofertas. Então, se tem algo que nós não devemos comer, meu irmão, é o dízimo, porque é uma ordenança do próprio Deus para nós, que Deus está dizendo: se você continuar dizimando, primiciando, ofertando, cumprindo princípios, pode ter certeza que a segurança de tudo aquilo que você tem, que eu te dei, eu vou cobrir com o meu espírito, vai ficar rondando sobre tudo aquilo que você tem. Só que agora a Bíblia vai dizer a respeito da vida de Zacarias. E é um profeta que é contemporâneo, faz parte do mesmo tempo que Ageu, de Malaquias, Esdras e Neemias. Faz parte do mesmo tempo da história, em que agora aqueles que foram levados cativo estão saindo da Babilônia, estão indo para Jerusalém, segundo o decreto de Ciro. Ciro pega os utensílios que Babilônia tinha roubado e entrega para aqueles que estavam voltando para Jerusalém. E Zacarias recebe uma palavra para dizer para Zorobabel, governador de Judá, que não é por força e nem por violência, mas é pelo meu espírito. E nesse tempo o povo sai da Babilônia com os ouros, com os utensílios que o Ciro tinha entregado na mão daqueles que estavam sendo livres do cativo, para poder construir Jerusalém, refazer o templo novamente. E a Bíblia diz que esses mesmos que veio de Jerusalém, que estavam vindo da Babilônia, estavam com muito ouro, com muita prata e com muitos utensílios. E Ageu, capítulo 1, no seu versículo em diante, a Bíblia vai dizer que Ageu começa a adverter o povo. Por que, Eric? Porque o povo que estava saindo do cativeiro para Jerusalém, ele sai com muito ouro. E a palavra em Ageu, capítulo 1, no verso em diante, vai começar a dizer que ele começa a adverter o povo, a dizer: vocês estão muito preocupados em querer construir as suas casas luxuosas, seus terrenos luxuosos, suas tendas luxuosas, e vocês estão se esquecendo do templo que está em ruína. Ou seja, o que eles queriam fazer? Comer aquilo que era de Deus, fazer com que o ouro, a prata, o bronze que eles tinham recebido, levantar casas para si, levantar impérios para si. E graças a Deus que no nosso meio sempre tem um profeta. Eric, por quê? Porque Zorobabel era um governador de Judá, cuidava das leis civis, e ele tinha um seu auxiliar, Josué, sumo sacerdote, que cuidava das leis espirituais. E o que acontece, Eric? O que acontece é que quem tem profeta na tua vida tem destino. Quem anda com profeta tem palavra de destino. Quem anda com profeta tem palavra de envio. Quem anda com profeta tem palavra de destino. Por que, Eric? Porque a Bíblia vai dizer em 2 Crônicas 20:20: crê no Senhor teu Deus e estarás seguro, mas crê nos seus profetas e prosperarei. Eu não vi na Bíblia um homem governante que não tinha um profeta no seu meio ou do seu lado, auxiliando, dizendo: faça isso porque Deus mandou, cumpre isso porque Deus mandou, não deixe de fazer isso porque Deus mandou. Porque todo aquele que tem um profeta andando com você, do seu lado, pode ter certeza, é caminho prosperidade, vai atrair prosperidade, vai atrair bênçãos para a sua vida. E era o que Zorobabel tinha, um auxiliar. Graças a Deus eu tenho um profeta e uma profetisa na minha vida, pessoas que me discipulam, me envia. Ah, meu Deus do céu,
E o que você está querendo dizer com isso, Eric? Que eles queriam usar aquilo que era de Deus. Então eles estavam querendo levantar as suas fortificações, os seus impérios com os utensílios daquilo que era do templo. E graças a Deus tinha um profeta. Então o profeta começa a exortar, e ele começa a dizer: vocês trabalham muito, vocês semeiam muito, mas colhem pouco. Vocês comem, mas não conseguem se satisfazer. Vocês bebem, mas não conseguem matar a vossa sede. Vocês se vestem, mas a roupa que se vestem não se aquecem, também não é favorável. O salário que vocês recebem é como um saco furado. Da mesma forma que recebe, pega na mão, vai embora, evapora e não sabe para onde que vai. Por quê? Porque eles estão trabalhando da forma errada, estão depositando força no campo errado. Por isso que a palavra vem para Zacarias, avisa para Zorobabel: não é por força, não é por violência. Érico, o que você está querendo dizer? Talvez até aqui você trabalhou com força, com violência. Por isso que muitas coisas que você fez não prosperou, não rompeu, não aconteceu, não viu nada. Por quê? Porque está na força, está na violência. E não é mais desse jeito, é pelo meu espírito. Por quê? Porque o estado de fidelidade no espírito é entrega. Se você tem algo para entregar hoje nesse altar, é o nível do caráter que é revelado da sua fidelidade em Deus. E o que acontece, Érico? O que acontece é que a palavra veio para Zorobabel. Não é por força e nem por violência. Porque o estado de fidelidade que nós temos no Espírito Santo é o ato de entrega. Então, quando nós temos fidelidade com Ele, nós entregamos. Nós não comemos o que é dele. Pelo contrário, nós entregamos. Nós devolvemos o que é dele. Por que, Eric? Porque o ato do dízimo, o ato de nós entregarmos oferta primícia, oferta voluntária, é o ato de que nós estamos pagando por aquilo que ele já fez por nós. Eu acredito que o que nós entregamos ainda é muito pouco. Dá para entregar mais, meu irmão. Cutuca a pessoa do seu lado, fala assim para ela: dá para entregar mais. Sim, fala para ela: dá para poder sacrificar mais. Tem mais para entregar aí, tem unção para entregar, tem glória, tem recursos para entregar. Por quê? Porque as nações vão experimentar daquilo que nós carregamos. E o que você está querendo dizer, Eric? Eu estou querendo te dizer que agora Ageu, como profeta levantado naquele tempo, adverte o povo, e ele começa a dizer: vocês estão preocupados com o ouro, com a prata, mas eu tenho uma notícia para te dar. O Deus que eu sirvo é dono do ouro, é dono da prata, do bronze. E o que vocês querem construir para vocês mesmos, eu tenho uma notícia: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Porque essa é a visão daqueles que têm fidelidade no Espírito, meu irmão. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Se você quer construir recursos para si, não tem problema. Se você quer construir casa para si, não tem problema. Se você só quer crescer para poder sustentar assim, não tem problema. O meu voto é diferente. O meu voto é de alguém que tem fidelidade no Espírito. E eu vou entregar ainda na casa do Senhor aquilo que é devido e o que Ele merece, meu irmão. Aleluias. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Separe seu dízimo, sua primícia. Aquilo que você veio entregar hoje não é por força e nem por... Irmão, chega de gastar força onde não é para gastar. Está na hora de reclinarmos os nossos olhos, o nosso coração, a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito no campo que é divino e é espiritual. É o famoso versículo que causa efeito na vida de muitos, aqueles que o cumprem. Mateus 6:33. Mas buscai primeiro o quê? O reino. Não coloque sua força no campo errado. Busque o reino, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Feche os seus olhos, ore comigo em nome de Jesus. Pai, nós oramos nesse momento, Senhor, e te honramos por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Pai, eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor possa continuar nos abençoando, Senhor. Pai, que os nossos interesses e os nossos recursos que nós estamos construindo, Senhor, estamos gerando, Pai, que não seja para benefício próprio para nós. Nós não queremos também, Senhor, usar aquilo que é seu, comer aquilo que é seu, comer do fruto que é seu. Nos ensina, Espírito Santo, a ter um coração obediente, porque o Senhor ama mais a obediência do que o sacrifício. Muitos sacrificam, Senhor, para que outros vejam,
Mas agora o nosso sacrifício não é mais sacrificar coisas, mas é sacrifício de louvor. Eu te peço, Espírito Santo, que por intermédio desse sacrifício de louvor, por isso que nós entregamos, por isso que nós honramos a Tua presença, nós te adoramos, nós cantamos louvores, nós dançamos, entregamos tudo que nós temos ao Teu altar, Senhor. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor possa abençoar cada um, a cada dizimista, primiciante, ofertante da Tua casa, todos aqueles que se dispõem, Senhor, a contribuir com generosidade, Senhor. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor possa derramar a Tua porção sobre a casa, sobre a vida de cada um, sobre a empresa de cada um, sobre os sonhos de cada um, no poderoso, no nome de Jesus. Assim nós te agradecemos. Amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor. Pode vir a ofertar, meu irmão.